Olá, são 10 minutos. Chamamos o livro mais vendido do mundo de best-seller. Com base nas estatísticas dos últimos 50 anos, disse que a Bíblia é o livro mais vendido. Disse que são cerca de 3,9 mil milhões de exemplares. Isso representa cerca de 820 milhões de cópias, o que é cerca de 5 vezes mais do que o segundo lugar, Quotations from Mao Zedong. É claro que nem toda gente que lê a Bíblia acredita em Deus ou reconhece a Bíblia. No entanto, é realmente interessante que muitas pessoas, independentemente da fé, prestem atenção à Bíblia. Então, por que é que as pessoas se interessam tanto pela Bíblia? Que tipo de livro é a Bíblia? A história da Bíblia remonta à Idade do Bronze, há cerca de 3.500 anos. Deus escolheu Moisés para falar aos israelitas que na altura estavam escravizados no Egito sobre que tipo de ser é Deus e por que razão deviam ir para a terra de Canaã. E Moisés veio a escrever 5 livros conforme Deus mostrou e ouviu. É a isso que comumente nos referimos como os 5 livros de Moisés. Por outras palavras, o Gênesis registra a história da criação do mundo por Deus e a história da entrada dos antepassados de Israel no Egito. E cerca de 500 anos depois, Deus tirou os israelitas do Egito por meio de Moisés, em Êxodo. O Levítico procurava educar os israelitas segundo a lei e transformá-los em crentes. O livro de Números registrou a história de 40 anos no deserto para a conquista de Canaã. Por fim, o Deuteronômio foi escrito para nutrir e mudar a segunda geração com a palavra de Deus, mais uma vez. E em cada era, Deus promete o futuro por meio dos profetas, e o processo de como Deus cumpre as profecias quando chega a hora é registrado. Assim, a maior característica da Bíblia é o fato de registrar promessas, ou seja, profecias e realizações. Por exemplo, Deus prometeu a Abraão que um dia seus descendentes obteriam a terra de Canaã depois de terem sido escravizados pelos gentios. E, com o passar do tempo, os israelitas que eram escravos no Egito, através de Moisés, descendente de Abraão, saíram do Egito e conquistaram a terra de Canaã. Além disso, vários profetas do Antigo Testamento profetizaram sobre o Messias no futuro e, algumas centenas de anos depois, Jesus, o Filho de Deus, cumpriu as promessas do Antigo Testamento. Um exemplo típico é a história do nascimento em Belém e a história da ida para o Egito para escapar ao rei Herodes. Início da missão na região da Galileia. A história de entrar em Jerusalém num jumento e carregar a cruz pelos nossos pecados. Na verdade, esses são os conteúdos que Deus prometeu antecipadamente por meio dos profetas, várias centenas de anos antes do nascimento de Jesus. E o Novo Testamento registra a história de Jesus a fazer novas promessas através dos 12 discípulos e a espalhar o Evangelho através deles. Em particular, o último livro do Novo Testamento, o livro de Apocalipse, é o único livro profético do Novo Testamento, que registra as promessas que Jesus irá cumprir no futuro. Deste modo, pode dizer-se que o conteúdo da Bíblia é a promessa numa palavra. Portanto, se observarmos a Bíblia, promessas como o Antigo Testamento e o Novo Testamento são registradas.
Por outras palavras, não é apenas um livro de história. O conteúdo histórico da Bíblia, na verdade, apenas nos diz quais as promessas que Deus fez no passado e como Ele as cumpriu. Pessoas que não conhecem a essência da Bíblia, assim, fazem perguntas estranhas, como: os dinossauros aparecem na Bíblia? E há registro de alienígenas na Bíblia? No entanto, do Gênesis ao Apocalipse, todos os 66 livros são sobre promessas. Então, quantos profetas escreveram a Bíblia? Algumas Bíblias não indicam claramente quem foi registrado. Pelo que cada pessoa pensa, o número é diferente, mas acredita-se geralmente que 35 a 40 profetas foram instruídos por Deus para registrar. De Moisés, que registrou o Gênesis, a João, o discípulo de Jesus, que registrou o Apocalipse, por cerca de 1400 anos, somente as promessas de Deus foram registradas. Os tempos em que viveram eram diferentes, e mesmo as eras em que viviam eram diferentes. O que tem em comum é o fato de terem sido escritas de acordo com as instruções de Deus. Talvez por isso seja interessante o fato de todos os 66 livros da Bíblia estarem relacionados uns aos outros. Em particular, nos 4 evangelhos, Jesus citou frequentemente passagens bíblicas do Antigo Testamento, provando que os conteúdos do Antigo e do Novo Testamento são um só. A Bíblia também é um livro com muitas cópias. Por exemplo, existem apenas 9 exemplares da biografia das Gálias de César e apenas 5 da Poética de Aristóteles. Até mesmo a diferença de tempo entre o original e a cópia é de 1000 anos e 1400 anos, respectivamente. No entanto, a Bíblia tem cerca de 20.000 cópias, com base nos padrões do Novo Testamento, e foi escrita cerca de 50 anos após a escrita original. Em particular, os manuscritos do Mar Morto, que são os mais antigos manuscritos da Bíblia, correspondem a mais de 95% do conteúdo da Bíblia atual. É por isso que a Bíblia é um livro fiável. Mesmo quando traduzido para os atuais 3.524 idiomas, ele corresponde a mais de 90% do conteúdo. No entanto, muitas pessoas apontam que a Bíblia é um livro de simples histórias de ficção e que a Bíblia tem muitos erros. Mas você deve entender a essência da Bíblia corretamente e olhar para a Bíblia de um ponto de vista teológico e não deve julgá-la como ciência sem relação com a Bíblia. A questão é que, uma vez que a Bíblia registra promessas, é preciso certificar-se de que elas se cumprem como prometido, e não que é preciso julgar se são científicas ou não. Na verdade, a Bíblia não é um livro de ciências. É como olhar para um romance e tentar prová-lo cientificamente. Nós transmitimos-lhes o conhecimento correto da Bíblia, para que possa encontrar a verdadeira essência e receber as bênçãos de Deus. Foram 10 minutos. Obrigado.